Irmãos, aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Confesso aos irmãos que o meu corpo está cansado, mas minha alma está revigorada nessa noite. Deus falou ao meu coração desde o início que eu adentrei nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar lendo com os irmãos nessa noite, antes de fazer meus agradecimentos, a palavra do Senhor, para não deixar os irmãos muito tempo em pé nessa noite. Abra vossas Bíblias em João 4, uma palavra bem conhecida dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. De mim mesmo não tenho nada a oferecer aos irmãos nessa noite, mas eu andei 28 horas para representar o nome do Senhor Jesus nessa noite, e Ele tem uma obra para fazer neste lugar. Abra o seu coração para a palavra do Senhor, não deixe nada nem ninguém atrapalhar você de cultuar o Senhor nessa noite. Quem trouxe glória, dá glória, quem trouxe aleluia, dê aleluia. Quantos encontrou, diga amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Jesus e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou assim junto da fonte, e era isso a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me dessa água a beber. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar os assentos. É uma passagem bem conhecida dos irmãos, não quero aqui tomar muito tempo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nessa igreja maravilhosa, ao nosso pastor Reginaldo, prazer em revê-lo novamente, ao líder de missão, Alércio, que teve a coragem de nos convidar para estar aqui nessa noite, e o Clemson, o evangelista Clemson, a qual está nos recebendo na sua casa. Meus irmãos, essa noite não estava programada aqui na terra, mas o céu ela já tinha acontecido, pois hoje não era para ser culto de missões, hoje não era nem para eu estar aqui neste lugar, era para mim vir para cá na terça-feira, mas Deus não é gente, Deus não mente, Deus faz da maneira e do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, meus irmãos. Desde o início desse culto, Deus tem falado comigo. Eu andei 27 horas para trazer uma palavra para a igreja, mas Deus falou comigo antes mesmo dessa palavra, meus irmãos. Eu amo missão, meus irmãos, não caí aqui de paraquedas. Estamos ali na igreja em Uber, na liderança de missões. Eu e a minha esposa somos apaixonados por essa obra, meus irmãos. Nós fazemos o possível, o impossível para chegar nas nossas metas, pois sabemos que lá do outro lado tem missionários, tem pastores, irmãos que estão chorando, clamando por essa oferta, meus irmãos. E eu não faço a obra missionária só na igreja, meus irmãos. Eu faço no meu trabalho, eu faço no meu carro, no meu trabalho, quando um pastor missionário me liga precisando de alguma coisa, eu levanto uma oferta juntamente com meus irmãos, com a autoridade do meu pastor, com o meu pastor liberando, meus irmãos. E eu sempre falo uma coisa para eles, meus irmãos: eu não posso pagar, só Jesus pode pagar. E outra coisa que eu sempre falo para ele, meus irmãos: só lá na glória você vai saber o que sua oferta fez, meus irmãos. E eu sentado ali, meus irmãos, não era projeto eu estar aqui, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para mostrar. Eu não sei onde a minha oferta vai chegar, mas lá no céu eu vou ver isso que eu vi aqui nessa noite, um povo reunido que eu jamais vou ver outra hora, mas a oferta chegou naquele lugar, e a obra do Senhor tem sido feita, meus irmãos. Então eu estou muito feliz, estou muito grato, porque também lembrei, assim, eu estava tudo programado, meus irmãos, mas eu costumo falar no dia do culto de missões: Espírito Santo, conduz esse trabalho, não seja eu, mas seja você. Então eu não trago nada programado de casa, na hora o Espírito Santo vem a falar. Meus irmãos, repete comigo: vale a pena investir em missões. Não desista de ninguém, meus irmãos. Eu sentado naquela cadeira, Deus me fez lembrar da irmã Giane, que passou aqui juntamente com o pastor Telso. Eu voltei para Cristo lá em Somerville com eles, meus irmãos, e por obra do destino acabei me afastando, meus irmãos. Mas se tem uma pessoa que todo dia me mandava mensagem, era a irmã Giane: Rodrigo, seu lugar está aqui. Rodrigo, não desista. Rodrigo, você é importante. Rodrigo, você não pode parar.
lá, todos os dias ela me ligava, estou orando por você, estou orando por você. Aí Deus me mostrou, fez ela rodar para outro estrado, para eu voltar para Jesus lá em Somerville, mas foi graças à oração da minha pastora, irmã Giane. Ela não desistiu de mim, meus irmãos. Deus tem colocado pessoas na vida de cada um de vocês, para vocês estar orando, para vocês estar clamando. Não podemos aceitar essas cadeiras vazias, meus irmãos. Tem almas sedentos aqui nesse estado para ouvir a palavra do Senhor. Aqui, como foi lido nessa palavra, vai ter um samaritano que está esperando por mim e por você para trazer a palavra do Senhor, meus irmãos. Quero estar aqui falando, meus irmãos, pois que já foi dito, né? Era necessário Jesus passar por Samaria. Se o tecladista puder me ajudar nessa noite, eu sempre quis fazer isso, meus irmãos, porque eu não sou pregador de púlpito, é a primeira vez que eu estou no púlpito, mas no meu trabalho eu prego a palavra para todos que trabalham comigo. Eu falo com meus clientes, vocês não querem ajudar na obra missionária, porque missões não podem ser feitas só dentro de 4 paredes. Missões, ide, pregai ao Senhor Jesus. Não tem teorias. Tem muita gente que tem teorias para fazer missões. Tem muito disso e daquilo. Missões, meus irmãos, é solado na estrada. É buscar, é fazer evangelismo, meus irmãos. Estamos lá em Uber, está aí esse piseiro, todo mundo com medo, mas todo culto de missões nós estamos lá na rua, falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. O evangelho não tem segredo, meus irmãos. É só pregar a cruz, é só falar da cruz. Quem veio na escola dominical hoje ouviu falar. Quem foi lá pregar, quem foi pregar não foi os discípulos, não foi os apóstolos, mas foram aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor e se convertendo. Quando os apóstolos ficaram sabendo, a Antioquia já estava tomada pelo poder de Deus, meus irmãos. Não tem idade, não tem cargo, meus irmãos. É criança, é jovem, é adolescente. Todos nós podemos falar que Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta, meus irmãos. Oh, meus irmãos, a palavra do Senhor vem a nos dizer, meus irmãos, que Jesus foi obrigado a passar naquele lugar. Estava no projeto de Cristo passar por Samaria. Não estava no projeto de um homem, mas estava no projeto de Cristo. Porque havia uma contenda gigante entre judeus e samaritanos naquela época, meus irmãos. E essa contenda começou há muitos anos atrás. Logo após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em reino do norte, com Israel, com a capital Samaria, e reino do sul, com a capital Jerusalém. O reino do sul foi migrado com outras pessoas. Aí houve uma mistura de povos. E já o povo de Jerusalém não aceitava. O reino do sul não aceitava. Falava que eles estavam contaminados. E esse ódio foi recíproco. Tanto os samaritanos odiavam os judeus, como os judeus odiavam os samaritanos, meus irmãos. Mas Jesus veio, meus irmãos. Jesus veio para quebrar tudo aquilo que o homem está colocando de empecilho para a salvação do ser humano, meus irmãos. Hoje a religiosidade tem destruído muitos crentes. O evangelho é simples, meu irmão. É crer que Jesus salva, crer que Jesus batiza e leva para morar no céu. Evangelho, meu irmão, não é vestir um terno bonito, não é andar 27 horas para estar aqui para falar do amor de Cristo. É falar com o Espírito Santo 24 horas, meus irmãos. Eu tenho o costume de falar: ei, Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Ei, Espírito Santo, vamos comigo, Espírito Santo. E Ele vai conduzindo a minha vida, porque por mim mesmo eu não posso nada, meus irmãos. Mas prove a Deus, o meu pastor, pegar um improvável, que nem batizado com o Espírito Santo era, e colocar na liderança de missões em uma das maiores igrejas do ministério. Mas quem faz isso é Deus. É tudo para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, meus irmãos. Oh, meus irmãos, a passagem de Jesus com a mulher samaritana vem falar da inclusão, do perdão e da transformação pela fé, meus irmãos. A inclusão é que todos nós fomos injetados na oliveira, meus irmãos. Outra hora nós também não era para estar aqui, mas Jesus, na sua infinita bondade, meus irmãos, tinha um projeto, a cruz do
Calvário, meus irmãos, para mim e para você, para que hoje pudéssemos ter o direito à salvação que só o nome de Jesus é capaz de fazer, meus irmãos. Oh, meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos falar que aquela mulher samaritana vem chegar ao poço e ali está Jesus. E Jesus pede para a mulher samaritana para que dê água de beber, e ela não entende. Eu penso comigo aqui, ela chegando, é mais um para me condenar, é mais um para apontar meus defeitos. O que esse judeu quer aqui? Ele nem fala conosco. Eita, quem ele acha que ele é para estar aqui essas horas? Eu já não venho no horário que tem gente aqui, porque eu já tenho vergonha, porque todos me apontam o dedo, todos falam que eu não tenho jeito, todos falam que eu não tenho mais solução, mas ela encontrou o dono da vida naquele lugar, meus irmãos. E essa conversa, meus irmãos, foi o que mudou a história de uma cidade toda, meus irmãos. Mas o que ela não sabia, que essa conversa já havia sido acontecida lá no jardim, meus irmãos. Deus colocou Adão e Eva no jardim e falou para Adão: não comei da fruta da vida. E Adão tinha todos os dias um compromisso com o Senhor, falar com Deus. Todos os dias Deus descia no jardim para falar com Adão. Mas Adão, na sua onisciência, ele come do fruto da vida. Ele come do fruto da vida e Deus desce procurando Adão. Antes de Adão comer do fruto da vida, Adão vivia só no Espírito. Adão não via problema nenhum. Adão não via nada de ruim. Quando você chegou na igreja, quando você aceitou Jesus, você só queria falar de Jesus. Você saía daqui cheio da presença. Você saía daqui saltitando, doido para fazer a obra, doido para pregar no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Mas foi passando o tempo, você começou a olhar para a dificuldade, você começou a olhar para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, e esqueceu de olhar para quem te chamou, que foi Jesus, o Salvador, o Salvador. E Jesus, Deus chama Adão: Adão, cadê você? E Adão escondido, achando que Deus não sabia de nada, porque quando a gente peca, meu irmão, a tendência é se sentarmos aqui no banco da frente, a gente vai indo para trás, para trás, para trás, para trás. Quando é fé, a gente nem está aqui dentro mais, pois o inimigo não quer ver você aqui fazendo a vontade de Deus, pois ele sabe que o plano da salvação, todos estão incluídos nesse plano da salvação. E mesmo assim Adão fez de conta que não ouviu. Olha que Deus acha Adão. Por quê? Deus poderia nem ter ido ali, poderia ter mandado um anjo, eliminou Adão e Eva, acabou. Mas a misericórdia de Deus já estava naquele lugar, porque Deus não aceita o pecado, Deus não aceita a mentira. Mas mesmo assim ele foi ali e falou com Adão. E Adão fala o quê? Deus, foi a mulher quem você me deu que fez eu comer. Adão não teve o compromisso de assumir seu erro, a sua falha. E mesmo assim ali acontece o primeiro sacrifício. Deus mata um animal e veste o homem e a mulher e tira eles do jardim. Deus não o mata, mas tira do jardim. A Bíblia toda, meus irmãos, nunca foi o homem procurando a Deus, mas Deus procurando se relacionar com o homem, meus irmãos. E diferentemente nessa passagem de uma mulher toda pecaminosa, toda cheia de pecado, Jesus tem essa conversa: dê-me de beber. E ela fala: mas você não tem nem com o que pegar, eu não vou te dar. E ele fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo de água, você não se recusaria. Eu tenho água que nunca mais vai ter sede. E ela ali teve a vontade de ouvir ao Senhor. E Deus, Jesus aqui nessa passagem quer dizer, meus irmãos, que só Ele pode saciar o que nós precisamos, meus irmãos. Não tem mais nada que possa saciar o que só Deus tem para nos dar, meus irmãos. O que temos alimentado nesses últimos dias, meus irmãos? Alimentar o corpo é muito bom, vestir uma roupa é muito boa, meus irmãos, mas temos ajoelhado e alimentado o nosso espírito, meus irmãos. Não se escandaliza, meus irmãos. Jesus está voltando para buscar uma igreja
no meio da igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja no meio da igreja. Por que no meio da igreja? Porque em muitos lugares tem escandalizado este púlpito que é sagrado. Em muitos lugares eles têm escandalizado as coisas sagradas do Senhor. As pessoas já não têm mais reverência, já entra na casa do Senhor de qualquer maneira, meus irmãos. No Antigo Testamento, se você chegasse na presença de qualquer maneira, você é exterminado, meus irmãos. Mas veio a graça, mas não é de graça. Veio a graça, estamos deixando de qualquer maneira, meus irmãos. Estamos no culto missionário, meus irmãos. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai libertar, meus irmãos. É a hora, meu Deus, irmãos, de nos ajoelharmos perante ao Senhor, meus irmãos. A igreja primitiva, ela só crescia porque os irmãos tinham amor mútuo um pelos outros. Os irmãos oravam um pelos outros. E as pessoas que estavam lá fora olhavam aquilo ali, ficavam doidas para entrar para dentro. Que amor é esse? Oh, que comunhão é essa entre esses irmãos? Está na hora de nos unirmos, meus irmãos. Nos unimos para fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Estamos fazendo muitos eventos para nós mesmos, meus irmãos. Está na hora de nós fazermos evento para aqueles que saíram, para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, meus irmãos. Quantos congressos estão acontecendo que tem bancos vazios de pessoas que a gente sabe que outra hora estava aqui e hoje já não está mais. Nem convidamos porque somos super crentes. Esse aí o jeito que está, ó, caiu, mas Deus sabe nada, meu irmão. Você foi chamado para fazer a diferença, meu irmão. Toma atitude, tenha compromisso com o Senhor, meus irmãos. Eu outra hora, quando a irmã Giane, que eu saí da igreja, eu estava ali em Miami perdido, só nas festas e mais nada. Voltei para Somerville, Deus falou comigo. A partir daquele dia eu tomei uma atitude. A primeira foi qual? Consertar a minha vida. Peguei a minha esposa, nos casamos para ter um conserto, porque muita gente, meus irmãos, está pedindo perdão para o Senhor lá no banco mesmo, escondidinho, e está fazendo a obra. Deus usa, Deus trabalha, mas vai chegar o dia, meus irmãos. Não se preocupe com as coisas erradas que você tem visto. O Senhor já falou: deixa o joio no meio do trigo, pois Ele é responsável por arrancar. Toma cuidado, meu irmão. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite: precisamos ter relacionamento com o Senhor. Eu falo para minha esposa: lá no céu não vai ter uma porta, família Fabres, família Ferreira, família João, família não sei o que. Meu irmão, cada um vai entrar por si só, meu irmão. A filha não vai entrar acompanhada da mãe, nem o marido da mulher, meu irmão. Se o seu marido não quer, vai você mesma. Se a sua esposa não quer, vai você mesmo, meus irmãos. Mas o que você não pode deixar de fazer é ajoelhar e orar pela salvação dessas pessoas. Mas no céu ninguém vai entrar acompanhado, meus irmãos. Fogo pega, mas azeite, botija vazia não enche com outra do lado não, senão não tinha 5 loucos e 5 prudentes, meu irmão. O céu, meus irmãos, é para você ganhar da força, é no joelho, é na oração, meus irmãos. Há quanto tempo você já não ora mais? Há quanto tempo mais você não prega no seu trabalho, meu irmão? Meu irmão, está na hora de nós fazermos a diferença, onde quer que nós viemos a chegar. Está na hora de termos um compromisso com a palavra do Senhor, meus irmãos. E diferentemente de Adão, na conversa que Jesus teve com a samaritana, Jesus começa a falar com ela e manda ela chamar o marido dela. E ela fala assim: eu não tenho marido. Realmente, você tem 5, mas nenhum é seu. Ela teve a capacidade de realmente confessar. Porque nos dias de hoje, se o pastor chamar a atenção de um obreiro, de um irmão, ele sai da igreja. Todo mundo sabe que a vida dele não está de acordo com a palavra do Senhor, mas ele não aceita mais ouvir. Por quê? Nos últimos tempos, criaram doutores para si mesmo, comichão nas orelhas, meu irmão. Tem pessoa que tem que tomar uma atitude, e a atitude é Cristo, meus irmãos. O mundo aí fora já está para se acabar, já não tem mais volta, meus irmãos. É pestes, é rumores de guerras, é
tanta enfermidade que está tendo nesses últimos dias, meus irmãos. É tanto caso macabro de pai matando filho, filho matando pai, meus irmãos, que nós temos que se apegar com Cristo. Temos que orar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, para que lá na escola eles venham fazer a diferença. Eles venham ser um José, eles venham ser um Daniel, eles venham ser um Sadraque, Mesaque e Abednego. Em nome de Jesus, nós não vamos perder nossos filhos para este mundo. Os nossos filhos é projeto do Senhor, e o projeto do Senhor nunca falha. O projeto do Senhor nunca vai falhar, meus irmãos, pois Ele conhece o antes, o agora e o depois, meus irmãos. Entrega verdadeiramente o seu caminho ao Senhor. Chega de viver de aparência, chega de participar só de congresso, participar só de culto de domingo. O que vai edificar a sua vida é joelho no chão, é escola dominical, é culto de ensino, é esses cultos que vai nos ensinar a ser forte nos dias da aflição, meus irmãos. A igreja primitiva era forte por causa disso. Reinos se levantaram contra o Senhor, contra a igreja. Governos se levantaram contra a igreja. Chegou a pandemia, um monte de irmãos: eu não vou para a igreja não, porque eu estou com medo. Mas o trabalho não falta, ao sair para a rua para fazer compra não falta. E agora está tendo problema neste país, meus irmãos, que não é problema. O melhor lugar que você pode estar é debaixo da presença do Senhor. Onde o Senhor te plantou, meus irmãos, nada vai ser capaz de tirar desse lugar. Vamos junto fazer a vontade do nome do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, nós devemos ter um coração grato ao Senhor, um coração cheio da presença do Senhor. Aquela mulher que era uma improvável, era uma que era apontado o dedo por toda a comunidade. Ela conversou com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus, meus irmãos, é impactado a sua vida, é impactada a sua família, é impactado o ambiente onde você se encontra. Quantos de vocês está impactando o lugar onde você trabalha? Quantos de vocês está impactando a sua casa, a sua família? Ou nós temos sido aquele crente que aqui na igreja nós somos crente, e lá no meio dos nossos familiares que não somos crentes, nós fazemos de Mr. M. Devemos fazer a vontade do Senhor, meus irmãos. Jesus está voltando, meus irmãos. Não é hora mais de parar. A obra missionária tem que continuar, ela não vai parar, meus irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher que era improvável, aquela mulher que não era diácono, não era pastora, não era evangelista, sai dali, esquece tudo para trás, canta água, porque depois que você tem um encontro com Jesus, as suas coisas cotidianas perdem o valor, porque a partir do momento que você valorizar o céu, as coisas da terra vão te acompanhar, meus irmãos. As coisas da terra têm que te acompanhar. Por quê, meus irmãos? Não tem ouro na terra que pagaria só salvação. Não tem dinheiro na terra que pagaria sua salvação. Como você ia pagar sua salvação com ouro, se o ouro é tudo do nosso Deus? Como você ia pagar com dinheiro, se o dinheiro é todo do nosso Deus, meus irmãos? E você vai ficar aí perdendo culto, perdendo escola dominical por causa de $100, $200. Oh, meus irmãos, o que mais importa é agradar ao Senhor, meus irmãos. O que mais importa é fazer a vontade do céu, meus irmãos. Essa mulher saiu dali impactada, meus irmãos. Por onde ela passava, ela falava: ei, venham receber o que eu recebi. Porque quando a gente recebe algo extraordinário, a gente quer passar para frente. E ela saiu dali cheia da graça, cheia da esperança da vida eterna. E ela desceu para aquela cidade falando de Jesus. E aquela cidade foi impactada através de uma improvável, uma que a sociedade não dava valor, mas ela saiu dali com toda a cidade. Foram ter com Jesus, e falando com Jesus, ele ficou ali mais 2 dias, e muitos foram salvos, graças à conversa que Jesus teve com uma improvável. Meus irmãos, por onde quer que nós vamos, na nossa rede social, tem uma samaritana esperando por uma palavra sua. Que palavra você tem dado? Primeiramente, temos que ser exemplo, meus irmãos. Temos que ser olhado diferente mesmo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a este lugar. Estamos aqui só de passagem, meus irmãos. Então vamos, meus irmãos, falar de Jesus.
A palavra é simples, meus irmãos. Tem teologia? Tem os grandes estudiosos? Tem, mas Jesus usa a criança, Jesus usa você, usa o músico, meus irmãos, porque nós só devemos falar, quem vai dar o crescimento é Ele, meus irmãos. Eu lembro até hoje, quando nós estávamos batalhando para que essa igreja abrisse, para essa igreja chegar neste lugar, meus irmãos. Vocês têm a noção quantas almas tem aqui para Jesus, que outra hora não estavam neste lugar? Não sei o que funcionava aqui, mas era algo que não agradava a Deus. Hoje aqui tem uma igreja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, meus irmãos. Oh, meus irmãos, Deus é maravilhoso, meus irmãos. A missão de Deus envolve cada crente como testemunho de sua graça e verdade, meus irmãos. Eu vim aqui nessa noite, meus irmãos, convidar você e eu para termos intimidade com o Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus, meus irmãos. Eu não sei como você entrou nessa noite, eu não sei o que você está pensando. Talvez você entrou aqui pensando em desistir, que você é só mais um aqui no meio da multidão, meus irmãos, mas Deus tem uma obra para fazer na sua vida, meus irmãos, e o que Deus promete, Ele cumpre, meus irmãos. Estamos aqui falando da obra missionária, igual eu falei, eu coloquei outras coisas aqui, mas eu sou conduzido pelo Espírito Santo, e eu quero dar um breve testemunho para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quantos aqui são contribuintes com missões mensalmente, meus irmãos? Mensalmente, meus irmãos. O pastor Telso lançou um desafio em Somerville e nunca mais parou esse desafio, de nós tirarmos um dia do nosso mês para contribuir com a obra missionária. Vocês têm vídeos, vocês têm visto que a obra não para, meus irmãos. Estamos aqui, estamos no Brasil, em Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Piauí, Acre, Roraima e Pará. Estamos também em Cuba, Peru, Canadá, Bolívia, Indonésia, Cabo Verde, Haiti, Camboja, Moçambique, Malaui, Nepal, Paquistão, Angola, Portugal, Áustria, Estados Unidos, Índia, Iraque, Venezuela, Paraguai, Rússia e mais de 80 projetos. Tudo isso por quê? Porque o ano passado nós fizemos o maior investimento que uma igreja poderia fazer pela obra missionária. Nós ajuntamos o projeto Missões com o Instituto Tia Jô, meus irmãos. O nosso pastor presidente é um homem de visão, meus irmãos. Há 26 anos atrás ele chegou neste país. Quantos devem ter falado para ele: tá doido? Aqui não tem jeito, aqui os homens só querem dólar, as mulheres só querem dólar. E ele começou uma igreja ali na cidade de Lou, dentro de uma casa, ele, a esposa e mais algum ou outro, meus irmãos. E aquilo ali cresceu, eles alugaram o primeiro prédio ali em Lou, e dali foram para Malden, Everett, Somerville, e hoje, para a glória e para a honra do Senhor, somos mais de 25 igrejas, mais de 3 estados ouvindo a palavra do Senhor. Eu fico impactado, pois eu vim de lá só de ouvir falar dessa obra, mas Jesus tem salvado almas aqui. Jesus tem usado o nosso pastor para fazer a diferença. Abrace o nosso pastor, abrace o nosso líder de missões, meus irmãos. Temos que impactar este lugar com a palavra do Senhor. Vamos fazer, meus irmãos, vamos fazer missões. Nós contribuímos sim. Por quê? Fazer missão na África. Por quê? Fazer missão no Paquistão. Nós podemos fazer aqui, podemos fazer no Brasil. Nós já fazemos aqui, nós já fazemos no Brasil. Mas lá na África, meus irmãos, lá nunca, jamais vai chegar uma cesta básica do dia para a noite. Lá no Paquistão, nenhum vai chegar lá para sustentar uma escola sem renda nenhuma. Porque a maioria hoje, meus irmãos, a maioria hoje só quer vir a nós. Eles só querem para eles. Eles estão querendo tirar a lã das ovelhas. Mas nós aqui não, meus irmãos. Nós aqui somos 100% obra missionária, meus irmãos, e é um prazer em fazer a obra missionária, porque aqui nessa noite Jesus me trouxe para contemplar o que eu vou ver só lá no céu, meus irmãos. Tem igreja lá no Paquistão, lá na África, que eu não vou conhecer nenhum membro aqui, meus irmãos. Eu creio que eu ainda vou lá fazer essa obra missionária, vou visitar esses países em nome de Jesus, pois eu creio na promessa do Senhor, e o Senhor prometeu que eu vou fazer parte da liderança de missões, e eu estou aqui
aqui, eu sou um improvável, eu não era para estar, mas é Ele que escolhe, é Ele que tira do monturo, meus irmãos. Não há impossível para o Senhor, meus irmãos. Lá há 16, 17 anos atrás, meus irmãos, eu estava perdido, jogado às traças, meus irmãos. Minha mãe só esperava a notícia: está preso ou morreu, está preso ou morreu. Meus primos se afastaram, a família se afastou, ninguém queria ir na minha casa, meus irmãos, porque em vez de servir a Deus, estava servindo a Satanás. Mas Deus olhou para a oração da minha mãe, e eu fui liberto do tráfico de droga, meus irmãos, para hoje estar aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então não venha falar para mim que o seu filho não tem jeito, não venha falar para mim que o seu marido não tem jeito. Quando Jesus coloca a mão, meus irmãos, Satanás tem que bater em retirada, meus irmãos, pois Ele é dono do ouro, da prata, meus irmãos. Tem muitas pessoas que estão achando que o Satanás vai estar lá no inferno com garfinho, meus irmãos. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Ele vai descer para lá para ser atordoado, e Ele quer levar outro junto com Ele, porque para Ele já não tem mais jeito, mas para mim e para você tem um céu de glória nos esperamos, meus irmãos. Mas não adianta tomar atitude no dia que o fôlego de vida acabar. Até o último suspiro ainda há salvação, meus irmãos. Deus tem um projeto na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus tem trabalhado na sua vida, meus irmãos. E já está acabando meu tempo. E falar do projeto do pastor Telso lá em Somerville, de um dia de trabalho para a obra missionária. Foi pouco tempo que eu cheguei aqui. Eu fiz o propósito, mas eu falei para Deus: eu estou ganhando $100 o dia, e eu não quero esse salário. Eu quero o dia que os prasteiros profissionais ganham, que é $300. E isso foi num domingo. Fiz esse propósito como muitos outros fez lá em Somerville, meus irmãos, diante de Deus, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Depois do culto, um amigo meu me ligou para me trabalhar a semana com ele, meus irmãos. No sábado fui receber meu salário, meus irmãos. De $100 começou a vir $300, meus irmãos. E Deus só tem multiplicado, porque eu tenho ofertado na obra missionária. Meu amor está na obra missionária. Quantas vezes minha esposa está de prova, nós precisando pagar o aluguel, meus irmãos. Pastor lá do Vale de Jequitinhonha, Rodrigo, vê com o pessoal, a igreja nossa caiu o telhado, vai acabar com tudo. Pastor, quanto que é? É tanto. Fala com os amigos do serviço: quanto vocês vão dar? Vamos ajudar a fazer lá. Cada um dá tanto, sobrar para quê? Vou tirar do aluguel. Mas o dinheiro foi implantado lá, meus irmãos, e Deus tem suprido a necessidade, meus irmãos. Nesses últimos tempos, o qual tem dedicado ainda mais para a obra missionária, meus irmãos. Falei para o Clemson: por mim, se eu fosse olhar pelo lado humano, pela finança, meus irmãos, eu não tinha vindo aqui, meus irmãos. Está lá, cliente liga daqui, cliente liga de lá. Eu tenho que arrumar gente para olhar serviço, arrumar turma para trabalhar, mas tudo é para a glória e para a honra do nome do Senhor, porque eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor por causa de dólar, por causa de coisas que vão se acabar, meus irmãos. Eu tinha o de vir para cá só para ganhar dólar, mas Deus tinha outro projeto na minha vida, meus irmãos. É importante algo que você está querendo conquistar, até você conquistar, meus irmãos. Até você chegar lá, depois você vai ver que não vale a pena. Então não vale a pena, meu irmão, ficar 1 hora a mais no trabalho, 2 horas, perder um domingo de escola dominical para trabalhar. Quem te sustenta é Deus, quem faz a obra é o Senhor. Temos que trabalhar assim, porque Deus nunca vai usar um desocupado. Deus sempre vai usar alguém que está com a mão no arado, meus irmãos. Então vamos junto fazer a obra do Senhor, meus irmãos. Venha fazer esse propósito, meus irmãos. É um dia só de serviço. Deus já te dá os 30 dias para você trabalhar, pagar suas contas. Oferte um dia do seu trabalho para a obra missionária, e eu lá em Uber vou só receber a ligação de falando quantos homens e quantas mulheres aqui viraram empresários, viraram donos de companhia, meus irmãos. Pois lá em Uber Deus tem levantado vários empresários, vários donos de companhia. Deus tem abrido a porta, meus irmãos. Ah, mas tem um empecilho, eu não tenho documento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Meus irmãos, para a glória e para a honra do nome do Senhor, eu estou nos Estados Unidos da América, eu não falo nada em inglês, e Deus tem me mandado muitos clientes americanos. Deus tem me mandado pessoas que eles mesmos falam comigo pelo tradutor do celular. Então, meu irmão, não coloque empecilho. Cada empecilho que você colocar, Deus vai colocar uma providência. Oh, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor.
Faça esse compromisso pela obra missionária, meus irmãos. Por mais difícil que aqui está, por mais dificuldade que temos nesses últimos dias que está acontecendo, por mais que o trabalho tenha diminuído, meus irmãos, aquelas crianças lá na África, elas só vão ser alimentadas se você ofertar. Aquelas crianças que estão lá no Paquistão, que não tinha futuro, meus irmãos, foi falado que foi 60 famílias que viviam em estado de calamidade, de escravidão, crianças igual essas que aqui estão. Quem de vocês gostaria de ver seu filho passando fome, meus irmãos? Então não podemos, devemos fazer um compromisso com os céus a partir de hoje. Esse dinheiro é para a obra missionária, pode faltar qualquer outra coisa, mas esse aqui ninguém vai tirar, esse aqui tem um propósito, a obra do Senhor, e vocês só vão ter o privilégio igual eu tive, quando chegar lá no céu, um lindo coral de irmãs, de irmão, de criança, que eu nunca tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas graças à minha oferta, eles foram libertos da escravidão, eles já não estão mais lá na fábrica de tijolo, é para a glória e para a honra do nome do Senhor, meus irmãos, e você tem o privilégio nessa noite de fazer parte deste grande trabalho, meus irmãos. Precisamos ter comunhão com Cristo e compromisso com a obra missionária, meus irmãos. Coloca no seu coração nessa noite de contribuir mensalmente com o dia do seu trabalho. O Clemson tem meu telefone, todos têm acesso. Eu vou receber a mensagem lá em Boston. Deus dobrou, Deus multiplicou, Deus transformou, Deus abriu. Que está lá no Brasil, oh, Deus fez isso, fez aquilo, porque eu vim aqui pregar um Deus vivo, um Deus que está aqui neste lugar, meu irmão. Devemos aprender com a mulher samaritana, aqui para já encerrar. Muitas vezes, meus irmãos, temos dobrado o nosso joelho, Senhor, oh meu Deus, olha eu aqui, Senhor, mas a conversa é essa aqui, ó. O joelho está aqui, Jesus está aqui, eu estou aqui, meu filho, eu estou te vendo, ô mulher, eu conheço a sua dor, eu conheço o que você tem passado, meus irmãos. Vocês não estão orando para deuses estranhos, você está orando por um Deus que está aqui presente do seu lado, meus irmãos. Oh, meus irmãos, vamos ter compromisso, vamos estar juntos, meus irmãos, buscando almas para preencher essa cadeira. Vamos buscar almas. Semana que vem tem um congresso aqui. Bota na sua lista qual que é o jovem que já não está aqui mais, qual que é o jovem que afastou. Vou orar por ele, vou buscar por ele. Eu já falei várias vezes, fala mais. Eu já falei, fala de novo, meus irmãos. Eu vi ontem um vídeo extraordinário, meus irmãos. Um missionário numa tribo indígena pregando há 5 anos naquela tribo indígena. Depois de 5 anos pregando e insistindo, ele batizou a tribo inteira, meus irmãos. Então só faz a sua parte, que Jesus faz o resto. Colocai sobre os vossos pés, que essa palavra de Deus venha edificar o seu coração. E eu quero estar passando para o pastor aqui nessa noite, que ele é o líder desse lugar. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade de aqui estar, e venha fazer um compromisso com esse pastor, pois ele precisa da sua ajuda. Pastor também chora, pastor também geme. O papel do pastor, meus irmãos, é cuidar das ovelhas que aqui estão, mas quem gera ovelha é a ovelha, meu irmão. É papel meu e papel seu buscar as ovelhas que estão desgarradas e aquelas que ainda não faz parte do aprisco. Então toma atitude nessa noite, o Senhor vai te cobrar. Pode escrever, a partir de hoje Deus vai colocar pessoas no seu coração para você interceder, para você mandar mensagem, para você buscar em nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. E faça o compromisso do seu dia para a obra missionária, e você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Louvados. Quero orar com a igreja. Aqueles que já são ofertantes por missão, vem aqui na frente, pois eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não tenho um cargo elevado, eu sou o menor da casa, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Vem aqui para nós orarmos junto nessa noite. Você que já oferta para missões todo mês, e você que colocou nessa noite no coração o desejo de ofertar nessa obra missionária. Meus irmãos, eu faço aqui o mesmo compromisso que eu faço lá em Uber. Se você ofertar seu dia de trabalho e você não pagar seu aluguel, você pode vir no pastor que ele devolve o seu dinheiro. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso. Lá eu faço compromisso, irmão. Se fizer falta nas suas contas, pode vir que nós devolvemos. Nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata.
Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nessa noite, meu Deus. Eu vim aqui, Senhor, entreguei tudo quanto o Senhor tinha para falar, Senhor. Eu sei que de mim mesmo não tinha nada para oferecer, Senhor, mas o Senhor trouxe essa palavra, esses homens, essas mulheres que aqui estão, Senhor. Eu não sei, Senhor, a necessidade, como elas adentrou neste lugar, Senhor, mas o Senhor sonda e conhece cada coração, Pai. Se precisar de cura, Pai, faça cura, meu Deus. Se precisar de um filho liberto, liberta, meu Deus. Se precisar de uma libertação, liberta, Pai. Mas traga renovo nessa noite, Pai. Traga cura, Senhor. Traga batismo com o Espírito Santo, Senhor. Pois nós cremos que a sua presença já é real neste lugar, Pai. E aqui tem homens e mulheres que têm dedicado o seu trabalho para a obra missionária, Pai. Eles têm investido no reino do Senhor, Pai. E nessa obra, meu Deus, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. O Senhor não vai ter ninguém para cobrar. Eu fiz isso para o céu e não fui retribuído, Pai. Nós servimos um Deus que cumpre tudo aquilo que é falado. E eu estou falando aqui não por mim mesmo, mas pela presença do Senhor. Deus vai abrir as portas neste lugar. Deus vai abrir donos de companhia nesse lugar. Deus vai abrir SCAD nesses lugares. Porque minha esposa há pouco tempo era empregada, mas o Senhor abriu o SCAD para ela. Eu cheguei aqui, eu era empregado. Hoje, graças a Deus, eu tenho aqueles que me ajudam, Senhor. E eu creio nessa noite, Pai, que esse lugar vai ficar pequeno para o tamanho da obra que o Senhor vai fazer neste lugar, Senhor. Salva vidas, meu Deus. Oh, Senhor, abençoa cada um. Multiplica tudo aquilo que Ele já tem colocado na sua obra, Pai. E dê cada vez mais para que eles venham trazer neste lugar, Senhor.